E aí galera, graça e paz, estamos iniciando mais um Up, Altos Papos, e hoje a gente vai continuar a falar sobre o pecado da luxúria. Você gostou do programa da semana passada? Foi um assunto interessante? Então assim, fica ligado com a gente e compartilha aí esse link que já vai começar. Vem com a gente! Fala pessoal, graça e paz, estamos retornando com mais um programa Up, Altos Papos. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da semana passada, pecado da luxúria, né? Lembrando que a gente está finalizando esta série de programa que diz respeito aos 7 pecados capitais. Esse é o último pecado que será abordado, né? Falamos já bastante sobre ele semana passada, né pessoal? E hoje a gente vai dar continuidade. Então, assim, aqui tá a mesma galera que teve semana passada e na semana retrasada. Dá um oi pra moçada. Tom, Andréia, Ivani. Tudo bem? Paz, pessoal. Que bom estar aqui mais uma vez. Bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Muito bem. Semana passada a gente falou, né, pessoal, aqui abordou bastante a respeito dessa questão da luxúria, do sexo e de todas as deturpações, depravações relacionadas, todas não, né? Mas algumas, de pelo menos, as bastante, mais né? conhecidas. Algumas aqui. E hoje a gente vai dar continuidade. Então, só para a gente relembrar, né? Esse é um pecado que ele inunda a mente do ser humano, né? A gente precisa deixar isso bem claro, né? E com essa inundação, ela acontece então esse transbordo, né? Esse extravaso, e parte para essas questões que a gente já abordou aqui com relação a situações de, né? Por exemplo, estupro, pedofilia, várias situações. Se você não acompanhou o programa da semana passada, vai né? lá assistir, que tá bom demais. Isso, tá aí, procura lá, volta na semana passada lá, depois que você assistir esse, né? Você volta lá, acompanha com a gente, porque é bem importante, bem interessante a abordagem que foi feita. Então a gente vai tratar aqui hoje, dando continuidade, né, e falando sobre alguns conselhos bíblicos hoje, alguns exemplos até da palavra de Deus, da Bíblia, sobre algumas pessoas que sofreram com essas situações, não que só pensassem nisso o tempo todo, né, mas em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, caiu por causa disso, né? A gente falou também na semana passada que o pecado em si, o sexo em si e a nudez em si não é pecado, né? Foi criado por Deus, né? O prazer sexual, ele foi idealizado por Deus. A gente precisa deixar isso bem claro, entre o homem e a mulher, entre o marido e a mulher, né? E então isso precisa ficar muito claro, porque o Tom até citou semana passada a respeito de alguém que não conseguia ficar nu diante do cônjuge, né? Diante do companheiro e tal, porque tinha o conceito de que a nudez é pecado, né? E eu sei de algumas pessoas que pensam que o relacionamento sexual, ele é um pecado que não tem perdão. Quando a Bíblia cita do pecado de morte, por exemplo, eu conheço pessoas que elas entendem que o pecado de morte que está se falando lá na Bíblia está relacionado a sexo. Uau. Né? Se todos aqueles... Ele morreu já, não? Tá vendo aí dessa pessoa? São várias pessoas, na verdade, né? Só pra gente pessoas. entender. Então, assim, então quando a Bíblia está falando lá de pecado relacionado ao pecado sem perdão, pecado de morte, essas pessoas entendem que está se tratando ali de pecado de natureza sexual, né? E não é isso que a palavra diz. A gente pode até para frente falar sobre essas questões aí da Bíblia com relação ao pecado que é o pecado de morte, né? Mas só para a gente também trazer aqui, porque tem esse conceito também. Sim. Interessante saber, né? Que não existe perdão para a queda sexual em alguma dessas áreas que a gente já citou ali, né?
adultério e tudo mais. Então é importante deixar claro também. É importante... Pode falar. Claro, não, a gente está aqui para isso. A gente comentou bastante sobre essa questão do pecado, da fornicação, do adultério e tal, no outro programa. E agora que você falou isso, me veio à mente assim, existe perdão. Então, Sim. você pode se arrepende do seu pecado, seja ele qual for, mas como a gente está tratando exatamente disso, né, Elisério, pessoal? Então, se você está vivendo essa situação também, né? Não acho que você está condenado, né? E não tem mais... jeito pra mim. Não, gente, não é por aí o Uhum. caminho, sabe? A palavra diz, confessa o seu pecado, deixa, né? Quem confessa e deixa alcança Isso. misericórdia. Então é isso, galera. Da mesma forma que a gente falou da denúncia em casos de assédio, e, né, enfim, todas aquelas coisas, de abusos, nesse caso, também se você estiver vivendo isso, existe perdão. Existe. Isso. Existe perdão, sim. É Deus verdade. quer te salvar, Deus te ama. E lidar e lutar contra Isso essa mesmo. luxúria, né, esse pecado da luxúria, é lutar contra a gente próprio, né, como a gente já falou Sim. aqui, né, a gente lutar contra essa nossa natureza que ela é pecaminosa na sua essência, né? Depois da queda, ela se tornou pecaminosa. Então, a gente luta contra a carne mesmo, é uma luta contra a gente mesmo, né? Mas, André, a gente falou aqui que vai conversar até de alguns exemplos bíblicos, né? O que você Sim. pode trazer aí pra gente de um exemplo da Bíblia Cara, que diz respeito... tem um exemplo que é bem... a galera vai lembrar na hora e eu fico com muita pena, na verdade, quando eu lembro dessa história de Sansão, né? A Bíblia tem alguns casos, tem algumas questões, né? Alguns personagens bíblicos aí que caíram em pecado da luxúria, por conta da luxúria, né? O próprio Davi, né, e tal, tem outras questões. Mas no caso de Sansão, você vê que, poxa, ele nasceu numa condição tão especial, né? Com um propósito ali, um propósito tão bonito para a vida dele, né? Um jovem forte, provavelmente muito atraente e tudo mais, né? Como muitos que estão aí assistindo a gente, como muitos que vê aí na igreja, entendeu? Mas ele tinha uma questão, né, pessoal ali. Ele tinha uma teimosia, ele tinha uma personalidade que se deixou levar quando ele conheceu a Dalila, né? Aí o negócio não tornou, né? Porque ele bebeu, então ele foi influenciado pela bebida, que é uma outra questão que está relacionada à luxúria. Então tem gente que tem um fraco para a bebida mesmo, o negócio fica feio. Então esse era um fraco dele. A gente tinha conversado nos bastidores, meu irmão falando, poxa, se você tem uma fraqueza nessa questão, você foge disso. Não é verdade, gente? Se você vê que você é fraco em tal questão, você não fica brincando com o perigo. Isso. Só pra gente lembrar aqui de Sansão, né, Andréia? Ele era um nazireu, então ele tinha Um voto de nazireu. ele era Isso. separado, Isso. ele não poderia se contaminar com algumas situações, com algumas questões, né? Entre elas, essas questão da questões bebida. aí da bebida, a questão, né, ele teve relação com prostituta, mulheres, né? isso. Então, assim, então, por causa dessa teimosia, né, ele não conseguiu resistir, na verdade, né? E achava que poderia lidar com as duas lidar coisas, com as né? duas coisas. E isso Andar nos dois isso é bem caminhos. legal pra gente deixar pra galera, né? Ah, não, eu vou aqui porque eu consigo resistir, eu acho que dou Consigo conta, dominar. né? Então, Isso. Tem a quem diga assim, eu já vi isso, a galera falando assim, pô, mas se Sansão, que era o mais forte, cai. Davi, o cara que Deus fala que é amigo dele, cai. Eu não vou cair? Pois é exatamente essa a questão. a ideia Os caras são caras da Bíblia. E caíram. E caíram. Você, eu, meu amigo, quem somos nós da fila do pão? Vamos cair se bobear. interessante Entendeu? falar isso. Não dá pra dar bobeira, É entendeu? interessante. Acho que mais do que qualquer outra coisa, essa é a mensagem, meu. Fica ligado, porque se você der bobeira, O propósito de Lembra Deus que a gente lembrar falou? disso, né? Lembra que a gente falou que, por exemplo, o dinheiro era uma dos top 3 da queda Do casamento, problema e cerimônia. tal. Então, essa questão também ela tá nos 3 Ela lá, tá, ela também tá no pódio, né? Essa questão sexual, assim, E porque é interessante isso, né? ela acaba destruindo vidas, famílias, várias situações. Então Sansão foi um exemplo, É um de exemplo. que caiu, E né? aí a Ivani? gente fala assim, por que Deus deixou essas histórias pra gente na Bíblia? Justamente pra você não cometer o mesmo Isso, erro. e o Tom foi muito feliz, né? Se esses caras, que são os caras, né? Eles caíram, a gente tem né? como heróis, são né? exemplos e tal. Imagina a gente que não somos Então, ninguém tem na que fila do lutar pão. muito, né? tem E que aí a lutar gente vê mesmo. até o Davi, né? Davi. Poxa,
Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele não deixou né? de ser esse homem para Deus, gente, porque Mas ele aí se arrependeu. Tá ali. Exato, ele tá ali, ele vê aquela mulher, né? E assim, a cobiça começa pelos olhos. Sim. Né? Então você olha, você vê. E aí a gente vê que ele deseja ardentemente ela. E dentro da história, a gente percebe que é um pecado que vai levar a outros pecados, Sim, né? e a gente Porque citou isso também, ele né, tem em essa algum momento. questão de ir lá, de tomar essa mulher para ele, né? Mandar um amigo pra guerra. Antes de você continuar, Ivani, eu só queria voltar um pouquinho assim, no início da história de Davi e Batseba, né? Ou Betseba, conforme você preferir, né? Porque ele estava na varanda do seu Isso. palácio, vou usar o termo aqui, né? Sem fazer nada. Não estava ocupado. Lembra que o Tom falou pra gente assim, ó, Filipenses 4, ocupa Pensar sua nas mente, enche ela com coisa boa. Davi estava Ocioso, né? Estava ocioso, estava lá olhando a varanda. Admirando a Tava lá, paisagem. O entendeu? rei você tem que fazer, né? Um rei sem ter o que fazer. Fala entendeu? sério. Tinha gente na guerra, tinha gente fazendo um monte de... E ele tava lá de boa. De repente, né? Daí ele Aí, encontra, então, vai lá. exato, Só né? queria deixar isso, né? Esse... Faz guerra sentido. também pra Aí, gente de poder- repente, ela estava lá, né, na casa dela, né? É bom deixar isso muito bem frisado. Ela estava na casa dela, tomando o banho dela, né? De repente, o rei ocioso viu, né? E aí encheu o coração de cobiça, desejou, provavelmente uma mulher incrível, né? É, porque mulher feia não tenta ninguém. Depois já Muito diria o bonita, né? Pastor Cláudio White. Peraí. Gente feia não tenta ninguém, né? Volta, ai. volta aí, Tom, que essa aí você vai ter que falar com calma, porque... Olha Aí aí, o Ivani cara. falou que devia ser uma mulherão. Eu falei, até porque mulher feia não deve tentar ninguém, né? Então ela devia ser uma mulher bonita mesmo. Não, não é? Verdade, É né? verdade, Cancela, ué. cancelei você agora. Cancela ele. O pastor Cláudio White que faz, gente. Brincadeira, galera. Fica de boa. E aí ele traz essa mulher pra ele, né? Ele manda lá os guardas dele, vai lá, pega ela, porque eu quero essa mulher pra mim, né? Ele é o rei, né? Ele é o pode. rei, e ela não pode nem dizer assim, não vou, né? Ela tem que ir. Então ela vai lá, ele, né, tem essa relação sexual com ela, só que isso gera consequência, né? Muitas. Porque, assim, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, gente, não existe nada que a gente faça no mundo que não tenha consequências. Seja coisa boa ou coisa Ou ruim. coisa ruim. Então vai ter de alguma forma, e não há pecado que fique oculto por muito tempo, né? Em algum Verdade. momento ele é revelado. E aí ela engravida e agora ele desespera. Pô, eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer agora, Porque né? é muito triste, né? Porque só por causa da consequência da gravidez. Então, quer dizer, Isso. se ela não tivesse engravidado, ia passar batido. É Talvez isso? até, sei lá, né? Até tentado novamente, né? Depois, Sei lá, mas se não não é acontecer legal, essa não. repreensão, né, que vem Dá depois. ruim mesmo. Mas aí ele se desespera. Pô, o amigo dele, o Urias, tá lá na guerra. O que que a gente faz? Eu vou casar, eu preciso trazer ela pra ficar comigo. Então, a única coisa que eu posso fazer com esse cara aí é assassinar, é matar, né? Foi um Tem que sumir assassinato. com ele. Então, não, traz o cara, primeiro né? ele dá Vamos folga. fazer a tentativa. Não, Primeiro traz o cara, né, pra Dá cá. folga pra Isso, ele, ele né? tentou, né? Ele tentou. Mas aí, e tem um Vai detalhe ver, né? legal nisso, Quanta confusão. porque havia um costume, né, naquele momento, naquela época, os caras estavam na guerra, ele era um soldado, então ele não podia simplesmente vir, deitar com a mulher, gozar da vida, enquanto os amigos estavam lá, era costume deles, né, então é tanto que ele dormiu fora, né, ele dormiu na rua, assim, ao ar E aí o livre, desespero né? E aí o aumentou, né? desespero aumentou. Socorro. Aí o Davi ficou Porque assim, desesperado. quando a gente vai tomando decisões desesperadas, a gente não para pensar, analisar tudo que está acontecendo. São porque decisões era inconsequentes, né? uma coisa que ele podia ter pensado. Pô, se eu trouxer o Urias, lógico que ele não vai ficar. Ele conhecia o Urias, ele sabia que o cara era honesto, que o cara não ia fazer isso com os amigos, né? E aí ele desespera mais ainda. Então a única coisa é eliminar o cara. Pô, então vamos lá, põe ele lá, bem na linha de frente, porque ele vai ser morto. Ele sabia que o cara não ia conseguir, né? E aí ele faz isso, ele planeja, né, a morte do amigo. O cara Porque morre aí entra outros pecados, e ele né? traz, né, a mulher. Pecado, né? Ele traz a Consequência mulher. do pecado. Mas aí, assim, Deus, ele é muito misericordioso. E a gente vê, assim, a graça de Deus se manifestando, a misericórdia de Deus se manifestando na vida de Davi, né? Deus, ele sabe que Davi não é aquele cara, ele sabe que Davi é um cara que segue os seus preceitos, que segue os seus ensinamentos, né? Então ele sabe que em determinado momento, Davi, se ele for repreendido, ele vai se arrepender.
E aí ele manda lá o Natan, né, o profeta. Olha, vai lá, meu filho, faz o negócio acontecer. E quando o Natan tá ali conversando com ele, né, não, eu faria isso aqui, olha. Natan pergunta, né, o que você faria se o cara... Não, esse cara aí, cara, vamos... Né? Vai ter que pagar uma pena, vai ter que ser penalizado. Então esse cara é você. Oh, meu Deus, agora, né? Porque agora ele sabe, tá pesando sobre ele, né? A mão de Deus está sobre ele. E foi isso que o Tom falou, né? Deus sempre vai confrontar. Sempre. Talvez demore um pouco, talvez, né? Leve tempo, mas Deus sempre vai confrontar o pecado. E um erro de Davi não era um erro de um homem comum, era o erro de um rei, representante de uma nação. Então toda a nação sofreria por causa do seu erro, né? Então todo mundo que estava ali dependente da liderança dele ia sofrer. Então não ia ser uma consequência só para casa, ia ser uma consequência para um reino inteiro, né? A gente se coloca um pouco mais. Mas o que eu acho lindo, né? assim, da parte de Davi, e aí entra no que a Andréa falou, é exatamente a questão do arrependimento, né? De reconhecer, eu errei. Eu pequei e eu não quero mais continuar nisso, né? E aí, assim, muito, né? Independente de quais pecados ele cometeu, Deus, ele entende quando um coração está verdadeiramente arrependido e Deus vai lá e libera o perdão sobre ele. Deixou de sofrer as consequências? Claro que não. Né? E uma das consequências foi, inclusive, a morte do bebezinho. A morte do bebê, exatamente. E ele ora a Deus, mas a oração dele, né, não é atendida. Deus, a criança morre. Então, assim, e aí eu acho muito interessante duas questões aqui para contribuir, Ivani. Assim, a primeira, assim, que quando essa criança morre, ele volta a viver novamente uma vida. Ele entende o que Deus tinha para ele e volta a retomar e a viver essa vida segundo o coração de Deus. E a outra questão é assim, né? É quando a gente lê o Salmo 51, né? Que é o salmo que ele está fazendo, ele está escrevendo justamente nesse momento da história onde ele é confrontado com o pecado que ele cometeu e com toda a consequência desse pecado. Isso é, né, o Liseri pensando, eu fico pensando que ele escreveu, né, aquele momento, aquele salmo chorando. Eu fico imaginando ele derramando lágrimas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retire de mim o teu Espírito Santo, volta a me dar alegria, sabe? Me parece assim que... E é bem isso que você falou. Se a gente for pegar na Bíblia vários e vários casos, vários e vários exemplos de homens, por exemplo, se você pegar José, o que a Bíblia fala que José fez de errado? Assim, a grosso modo, olhando de uma visão maior, nada. E o que Davi fez de coisa errada? Muita coisa. Mas Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração. Justamente pelo quê? Não estou dizendo que José não era, tá, gente? Que fique claro, né? Mas José também era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus diz que Davi é um homem segundo o coração dele porque por essa capacidade de reconhecer o erro e de se arrepender, se derramar e pedir perdão, né? A gente falou agora há pouco aqui que tem pessoas que acham que tem pecados que não existem perdão, né? A gente limita. Davi entendia que Deus era grandioso e poderoso para perdoar. Então, esse foi o segredo de Davi. Essa frase de Davi, né? Não retire de mim o seu espírito. Para mim, a gente fala que salmo é música, né? Mas para mim uma oração é a oração mais bonita que alguém pode fazer, porque eu também acho. Sabe da dependência que é uma vida com um relacionamento com esse Deus que é o Deus do Espírito Santo, né? E ele sabe a desgraça que é uma vida afastada porque ele tinha acabado de passar pela situação. Então, Deus, cara, me tira tudo. Assim, me tira o reino, mas não me tira o seu espírito. Para mim isso mesmo. É incrível. E aí, assim, além de Davi, tem tantos outros, né? Assim, é porque não dá um programa pra gente citar tantos casos, né? Até dentro da casa de Davi mesmo vai acontecer o incesto. Né? As consequências depois acontecem, né? Uma tragédia atrás da outra. Tanto é que Deus fala que a espada não iria se retirar da família de Davi, né? Assim, acontecem mortes, acontecem várias situações trágicas depois disso, né? Ele pagou as consequências. Ele pagou. Porque a gente precisa separar as coisas, né? Uma coisa é o perdão de Deus pelo pecado. Isso. E a outra coisa é a consequência que esse ato pecaminoso gerou, né? Por exemplo,
né? Uma pessoa assassina uma outra pessoa, ela mata uma outra pessoa. Então, assim, Deus pode perdoar? Pode, claro. Deus perdoa se a pessoa tiver um coração sincero. Perdoa, beleza. Júlio vai perdoar? Não. Então, aí o que Ele vai acontece? ser condenado, né? Ele vai ser condenado, ele vai, se tiver que ficar na cadeia, vai ficar, cumprir, ele sim. vai cumprir a pena, vai. Isso é uma coisa, é a consequência do ato, mas o perdão de Deus, Ele é liberado. Tá também sobre a vida dele. tá sobre a vida dele. Então é importante deixar isso claro também, né? Verdade. É isso. E aí, o que a gente pode trazer mais, então, com relação aos dias atuais? A gente já falou bastante semana passada, né, Tom? O que você pode trazer aqui pra gente com relação... A gente falou de pornografia, de sites, de Fala um pouco do Tinder, né? Fala um pouco do Tinder. né? A gente falou de várias brechas que existem, né? Para que esse pecado da luxúria ele entre na mente, Ele né? nos influencia, né? A gente falou do Tinder, aí eu já vou fazer uma ponte lá com o site Ashley Madison, né? Peraí. Fala de novo esse site aí. Só pra- Ashley Madison. Ashley Madison. Ah, nem fala muito, não, o povo nem O que é esse site? É um site de relacionamento para caras que querem... Pra casados. Para casados, né? Que querem encontrar, que querem ter relações fora do casamento. Peraí, então a gente está dizendo, vamos, olha a atualidade, olha a realidade que a gente está vendo. Existe um site para casais que querem, Pra casados. para casados que querem ter relacionamento fora. Extraconjugais. Extraconjugais. Então, você Uau. cadastra na plataforma. Tá vendo o nível que nós chegamos, chefe? Tem 65 milhões de Por aí. inscritos por aí e no Brasil são 12 milhões. Ah, não, no Brasil não tem isso, não. Tem. Ou seja, quase um quarto, né? Sim. Dos usuários do site são de brasileiros. Que É fazem. muita gente. É muita gente. É muita gente. E assim, esse é um dado do site, né? Então você imagina. E o número de divórcios por conta do adultério também cresceu absurdamente. Sim. Assustadoramente, né? Então, não é normal. Ainda existem pessoas que tratam... Para mim, esse dado do divórcio, ele tem dois lados, né? O lado da família que está sendo destruída ali, mas também tem o lado de que um dos lados não acha normal e por isso toma a decisão de separar. Então, são dois lados da mesma moeda, né? O cara que pratica, a mulher que pratica e o outro que se ofende com isso e, por óbvio que se ofende, né? E acaba tomando a decisão de se separar, o que é trágico, tão trágico quanto o adultério, não é? Mas os nossos tempos... Aliás, a gente falou aqui no programa anterior da música lá, né, Boquinha da Garrafa. A gente não, foi o Lisandro que falou. Tá. A gente falou, né? Então é o seguinte, a gente falou, desde sempre... Não, Lisandro, estamos juntos nessa. Desde sempre, é que a gente só vai se atualizando, né? Mas desde sempre, a música, os comerciais... Aliás, para abrir e fechar um parênteses aqui, os comerciais que usavam as mulheres, pelo menos na televisão... Vocês repararam que faz, assim, não assisto tanta televisão, mas vocês repararam que de um tempo pra cá as mulheres não são tão mais expostas ali, aqueles comerciais de cerveja que tinha uma mulher, né, de biquíni, corpão sarado passando. Por quê? Porque está entrando no politicamente correto, né, e a mulher já não aceita mais ser o objeto de desejo, né, então a propaganda já não aceita mais, até porque... aí a gente pode fazer um programa só disso, né? Exatamente. Mas a cerveja não é mais só uma bebida do homem. Então, a propaganda não tem que estimular só o homem a beber, mas também a mulher. Então, olha onde a gente entra. Mas, enfim... Isso é um outro assunto para outro programa. Né? Fecha parênteses aqui. Fechou. Fecha parênteses publicitário aqui. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a sensualidade sempre foi, e ela continua sendo explorada para passar as mensagens, né? Para passar as mensagens. Nas músicas, com aquelas letras de duplo sentido, que a galera canta e acha engraçado, né? E às vezes, Tom, me permita aqui dizer, às vezes nem é de duplo sentido, às vezes é direto, né? Tá explícito, né? Tá um negócio assim, a gente tá vivendo um momento que tem músicas que elas falam literalmente. Literalmente. Assim, Cria até a imagem na mente, né? A gente consegue criar essa imagem. Quantos MCs, né, foram lançados por aí ganhando rios de dinheiro com esse tipo de música, né? Então me perdoe, mas eu quero crer que eu tô falando aqui para pessoas que já são convencidas do evangelho, né? Então eu posso dizer que funk é uma porcaria de música. Eu quero crer que eu posso falar isso aqui e você não vai se ofender, mas é uma porcaria de música, porque ela explora completamente a sensualidade, tanto de homem quanto de uma mulher. Eu morava numa região em que era impossível dormir, porque atrás era pancadão, né? E assim, isso não incomoda só por causa do volume da música, mas pelas letras que elas são cantadas, a ponto de você não conseguir passar
com o filho no carro, na rua, sem ter que explicar para ele o que a letra está dizendo, né? Para uma criança de 5, 6 anos. O que é essa palavra aí, né? Com 11, 12, 13, 14 anos, você já começa a explicar o sentido de tudo. E ele já entende bem, mas com 5, 6 anos, né? O que é isso ou aquilo? Eu não vou falar aqui, né? As palavras, mas... Então, a sensualidade, ela tá presente em música, gente. Comercial de TV, em novela, em séries, né? Cara, tem um negocinho na Netflix lá que é controle de paz, né? Não deixa o seu perfil aberto. Isso mesmo. Sem senha, né? Coloca a senha no seu perfil de adulto, né? Porque tem coisas que não são boas nem pra você assistir, quanto mais pro seu filho que pega o controle e vai assistir, né? Então, cara, muito cuidado com isso, né? Porque ela tá aí. E pode parecer bobagem falar disso aqui. Mas eu quero crer que não. Mas não é não. Eu quero crer que não. Eu quero crer que esse programa aqui vai servir de alerta para mudar comportamentos. Você tocou num ponto, Tom, bem interessante, que é assim, ó, a gente vive um momento de consumo de séries, né? Sim, assim, bastante. Bastante. Isso acontece, a gente ouve dentro da igreja pessoas comentando série, aquela série, isso aqui. E assim, tem muita série que tem muito conteúdo sexual. E tem séries que elas são violência. específicas para o incentivo, né? Isso. Tem uma série mesmo que... Nem precisa falar o nome, né? Não vamos falar o nome. Mas tem uma série mesmo que é para incentivar meninas que acabaram de chegar na adolescência, né? Nem quem viveu 2, 3 anos, mas que acabaram de chegar na adolescência e incentivar elas a sexualidade, para elas experimentarem e entenderem se é aquilo mesmo que elas gostam, que elas querem, né? Então, essa série, ela é específica para meninas, né? Assim, da pré-adolescência já, né? E tem esse incentivo, desenhos animados. Desenhos animados, gente, olha o absurdo. Verdade, gente. Tem muitos desenhos animados que eles incentivam, assim, literalmente a criançada, sabe? O primeiro beijo, o primeiro abraço, até a questão do sexo em si, né? Às vezes você olhando, não parece, mas tem que analisar com outros olhos, gente. Porque o sexo não é só o ato da consumação, né? Mas o toque, onde você pega. A gente tá falando aqui a insinuação, né? A gente tá falando do comportamento, da luxúria, que é a questão da sensualidade exacerbada. Não é só o ato em si, né? E aí, infelizmente, isso é muito real, né? Então, aí, como o Tom falou, tem que ter cuidado, pais, em relação às crianças, aos seus pré-adolescentes, seus adolescentes, até seus jovens mesmo que estão ali, tá ali trancado 24 horas naquele quarto, né? E você não sabe nem o que ele tá fazendo lá. É verdade. E aí ele tá ali consumindo, né? Não, tá assistindo série, mas que série é essa que ele tá assistindo? Que filme é esse? E só pra não ficar de novo naquela de nós e eles, né? Mas assim, às vezes a série, cara, eu não vou falar mais só de série, mas conteúdos não são bons até pra nós. Sim. Claro. Tem coisas que são que é bom que você e eu evitemos, né? Nós como adultos. Sim, né? Porque se a gente tá falando aqui da molecada que não tem ainda a estrutura para aguentar o conteúdo, quanto mais a gente que está ali exposto o tempo inteiro. Então tem que tomar cuidado. Eu lembro de uma série, não é nem só para abrir e fechar um parênteses aqui de novo, não é nem sobre sexualidade, mas de uma série de uma mãe solteira que a menina pasta. Ela tinha um relacionamento abusivo e ela sofre na mão desse cara, resolve sair de casa e aí a vida dela vira assim é uma luta constante para ter onde morar, para conseguir um emprego, assistência social, aquela luta. Eu terminei a série deprimido. Falei, cara, acabou o último episódio. Eu falei, tem coisa aqui pra mim não é legal assistir. Não contribuiu em nada, né? Não, assim, de tanto que ela sofreu, eu falei, então assim, fecha parênteses, né? Tem coisa que é bom, nem a gente mesmo assistir. É verdade. Pra gente não ficar com essa questão. Pra não ser gatilho, pra né? Tá na moda, eu falei, né? Mas é verdade. Tem coisa que é gatilho. Tem coisa que é gatilho. Então, cara, cuidado com os gatilhos. É isso aí. Cuidado com os gatilhos. Gente, tá gostando do papo? Fica ligadinho com a gente aí, a gente já volta, tá? Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, tá gostando do nosso bate-papo? Já se inscreveu no canal? Então ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E deixa o seu comentário. Fala aí, o que você tá pensando do nosso bate-papo, o que você tá gostando, tá bom? Um abraço para vocês, vem com a gente! Voltamos! Agora a gente vai falar um pouquinho como a gente vai vencendo todos os obstáculos e o pecado pela palavra. Que foi o que a gente discutiu aqui durante todo esse programa, né, Elisébio? É verdade. E à luz da palavra, a gente entende que quando há arrependimento, quando a gente cria consciência dos nossos erros
e a gente confessa ao Senhor, a gente confessa, deixa esse pecado, nós somos então levados a uma nova vida. Existe uma nova história. Perdão, né, existe perdão. Vamos enfatizar isso. Existe perdão. Tem perdão. E você pode viver uma nova história. Isso que é mais lindo com Deus, quando a gente decide viver com Cristo, o mais bonito de tudo é que Ele reescreve a nossa história de verdade. Já aconteceu já isso comigo, já aconteceu isso com o Lisério, com o meu irmão, com o Vani, que aqui a gente não vai poder falar hoje dos testemunhos pessoais, mas aí fica para outro programa, mas acontece, gente, Deus faz acontecer coisas maravilhosas na nossa vida, só que a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem que deixar o pecado de lado, tem que lutar todo dia contra isso. A palavra de Deus diz pra gente, olha, lá em, deixa eu ler aqui pra vocês, que é maravilhoso, ó. Em Romanos 8, 13, 14 vai dizer assim, olha: de fato, se viver segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito modificares as obras da carne, vivereis. Pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E olha só que maravilhoso, João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por desobediência, por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então existe uma vida nova esperando por nós, existe sim uma nova chance, um novo viver, uma nova história. Se você é jovem, se você é adolescente, se você já é de idade, se você é casado, se você não importa. Se você está vivo, tá vivo, tem chance. Existe vida nova para você. Então vem com a gente, continua, né, lutando. Se você precisar de ajuda, coloque no comentário, chama a gente lá no chat, entendeu? Manda um zap. É importante deixar claro isso, né, André? Deus, ele é conhecedor da nossa vida, né? E das nossas fraquezas. Então a gente também precisa conhecer e reconhecer que somos fracos, né? E aí, assim, dentro do que você falou, pra gente partir para a conclusão aqui, pessoal, a gente poderia falar muito mais coisas ainda, sim, mas ficaria, né, uma coisa muito, muito longa realmente. A Bíblia vai falar para nós que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E essa é realmente a ideia, bem dentro disso que a André falou. Deus tem uma nova história para cada um de nós. Basta que a gente procure, que a gente reconheça. Lembra que a gente falou sobre Davi? Conheceu, procurou, pediu ajuda, pediu perdão, e Deus renovou a vida e a história de Davi, né? Tem um outro texto aqui para a gente finalizar, gente, e aí eu queria passar para a Ivani, ela vai dar um recadinho, a gente volta para fazer a conclusão dessa série, tá bom? É assim, ó, é o texto de Colossenses, capítulo 3, tá dizendo assim, ó: agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, vocês já se despiram do velho homem, e agora vocês se revestiram de um novo homem, que está sendo renovado em conhecimento, à imagem de Cristo, a imagem do seu Criador. Então, assim, gente, a gente precisa mudar, a gente precisa parar de cometer as práticas, se é que a gente as comete, né, dentro de tudo que a gente citou, de tudo que a gente exemplificou aqui, mas a gente precisa parar, reconhecer o nosso erro e pedir perdão, tá bom? A gente está encerrando o programa de hoje, queremos agradecer demais a presença, a companhia de todos vocês, tá bom? Estamos à disposição, como o André falou, se quiser nos contactar, chama a gente, batemos um papo, conversamos, oramos juntos e tentamos aí direcionar alguma situação para todos nós, na verdade, né? Sem essa de eu e eles, né? Como o Tom falou, estamos juntos iguais nessa aí, tá bom? Então fica com a gente aí, continua acompanhando, tem muita coisa boa vindo pela frente aí. E não sai agora não, hein? Sai agora não, porque eu tenho um recado muito especial para você, ok? Amigos da Missão. Então todo programa você tem ouvido falar, né, sobre os Amigos da Missão. É um projeto muito importante para continuar mantendo aqui a TV Viva Promessa. E você faz parte dessa história, né? Então a gente está num novo momento, um novo tempo, a gente está podendo falar com você aqui diretamente. Então é importante que você também faça parte disso, tá bom? Como é que você pode fazer? Tá vendo esse QR Code aí na telinha? Pois é só você colocar lá o seu celular, o seu leitor de QR Code e você fazer a sua contribuição. Pode ter certeza que essa contribuição ela vai estar sendo
ela tem um objetivo muito importante, muito específico para a gente continuar mantendo aqui a TV Viva Promessa, tá bom? Até para a gente poder manter ela viva, certo? Sim. Então, ó, vamos lá, contribui. Generosidade é algo que o cristão precisa ter aí no coração, né? Praticar, muito bem. Boa, querido. Boa, hein? Ela é ótima. Foi muito bom. É isso, pessoal. É isso, a gente gente. está encerrando então essa série, né, a respeito dos 7 pecados capitais. A gente está concluindo aqui e mais uma vez agradecemos a todos vocês que nos acompanham, que curtem, que compartilham, né, que estão juntos conosco nessa nova empreitada, né? Esse novo desafio que a gente tem. Vem muita coisa boa pela frente ainda. Eu queria encerrar essa série dizendo assim, quando Cristo veio ao mundo, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, Ele nos livrou, a todos aqueles que o aceitaram, nos livrou do domínio do pecado, né? E a Bíblia vai dizer para nós que se o Filho do Homem vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então, Cristo liberta do domínio do pecado. Mas, Hebreus vai dizer para a gente assim, ó, que a gente precisa correr a carreira que nos está proposta, deixando de lado o pecado que tão de perto nos rodeia e procurando buscar o alvo, atingir o alvo em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então olha que coisa interessante, o domínio do pecado já não está mais sobre nós, mas a presença do pecado, ela ainda existe nesse mundo. Este mundo jaz no maligno, a Bíblia vai dizer. Então, nós só vamos estar libertos dessa presença do pecado no mundo, ao nosso redor, quando Jesus Cristo voltar. Tá? Então fica firme, resista às tentações, resista ao diabo, ele vai fugir de você, fica com Cristo, permanece. As coisas não são fáceis, a gente sabe que não são fáceis, né? E foi muito importante a gente abordar aqui essa questão do pecado, porque o pecado, conforme a gente disse lá no início, né, nos separa, nos afasta da presença de Deus. E o que mais Deus quer, Que a gente esteja perto, que a gente esteja perto. O que mais Deus quer com você que está aí me assistindo agora, nos assistindo, é ter um relacionamento perto, próximo, estar junto de você. Então, essa é a dica. A gente encerra essa série. Obrigado por tudo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Andréia. Obrigado, Tom. Valeu. Obrigado, Ivani. Obrigado a todos vocês aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Oi, pessoal. Tchau.